Olá pessoal, me chamo Leonardo Silva e estou aqui realizando a avaliação nacional da disciplina de Problemáticas da Educação Física, onde foi proposto que nós realizássemos um mapa conceitual agregando todos os temas que foram trabalhados durante as semanas na disciplina de Problemáticas da Educação Física. Vamos ver aqui o mapa por completo. Esse mapa ele é constituído por 7 temas norteadores, sendo esses temas o abandono do trabalho docente, questões de gênero, relação teoria e prática na educação física, temas geradores, aspectos legais da educação física, disciplina e afastamento nas aulas de educação física e o ensino dos esportes. Eu coloquei essa imagem inicialmente para a gente entender que esse mapa ele deve ser entendido como os temas se interligando e conversando entre si, certo? Então, não quero que a gente entenda as temáticas como separadas, mas para uma melhor compreensão, eu escolhi apresentar esses temas de um por um, para até visualmente ficar mais interessante, mais de fácil compreensão para todos conseguirem acompanhar realmente essas discussões, esses apontamentos que eu vou apresentar aqui, mas sempre ressaltando que esses temas estão interligados, certo? E têm forte relação uns com os outros. O primeiro tema que a gente vai conversar sobre, eu vou fazer alguns apontamentos, são as atuações docentes, certo? Dentro dessas atuações docentes estão as práticas tradicionais, o desinvestimento pedagógico e as práticas inovadoras. Cada uma dessas práticas tem algumas características. As práticas tradicionais têm por características exclusão dos menos habilidosos, é baseado no esporte performance. Essa prática, acredito que muitos de nós já passou por aulas desse tipo, né? Então acaba que excluindo realmente muitas pessoas, porque os que não são tão aptos, tão habilidosos, acabam que, por não participando da aula, quando participam de uma maneira ali que não acham tão interessante, então, mesmo que não excluam 100% corporalmente, mas o aluno que não tem aptidão, principalmente para o conteúdo dos esportes, que é o mais trabalhado nessa prática, ele não se sente tão à vontade, certo? A atuação de desinvestimento pedagógico, ela tem por características a falta de intervenção do professor, os próprios alunos, eles escolhem as atividades que eles vão realizar, e o professor ali, ele está como um mero gerenciador de materiais. Então, o professor ali, ele não está para ensinar o conteúdo, ele está para observar se os meninos não vão brigar, se nenhuma criança ou nenhum jovem vai se machucar, certo? Mas ele não tem como foco principal o ensino da educação física. E as práticas inovadoras, elas têm por características o empenho em ensinar e uma ruptura com os métodos tradicionais, tá? Quando a gente pensa nessas atuações docentes, algumas coisas interferem para que os professores eles sigam tais rumos, né? Para que um professor siga essa prática de desinvestimento pedagógico, ou seja um professor inovador, algumas coisas interferem. Dentre essas coisas estão o processo de transformação da área, né? Quando a gente fala sobre esse processo, estamos falando sobre um momento onde a educação física ela sai de uma abordagem mais tradicional e busca uma inovação pedagógica. Então, muitos professores que tinham suas práticas pautadas na, nas práticas tradicionais, eles se sentiram sem chão, certo? Então, eles se sentiram talvez desmotivados em continuar, talvez achando que a sua prática ela não fosse interessante, né? Então, causa esse desestímulo, digamos assim, eles ficam desestimulados, mas cabe também a nós, enquanto profissionais de educação física, trazer esses professores para o nosso lado, ajudá-los a se capacitar, a melhorar a sua prática, porque assim como nós,
todos temos como contribuir para o desenvolvimento da educação física e como melhorar nossas práticas também, né? Outro ponto que pode interferir é a cultura escolar. A cultura escolar, que é formada por todos os integrantes dessa escola, muitas vezes dentro do, do ambiente escolar, a educação física ela é vista não como uma disciplina que tem conteúdos interessantes para se ensinar, mas como uma disciplina que pode auxiliar de outras formas a escola, né? Como, por exemplo, quem nunca viu uma situação onde os alunos estão sem professor, os alunos de uma determinada turma, e o pessoal coloca para se juntar com outra turma de educação física, ou então um aluno está com um comportamento inadequado e os outros professores tentam o retirar das aulas de educação física para ver se eles melhoram. Então, eles utilizam-se da educação física não com um caráter pedagógico, muitas vezes, e sim com outros intuitos, o que pode, né, fazer com que esse professor ele se sinta realmente menos importante. Outra questão que pode interferir são as condições de trabalho, então, carga horária muito elevada, quantidade de escolas que o professor precisa trabalhar para ter uma boa renda. Então, estrutura física da escola, tudo isso pode contribuir para a escolha ou o caminho que esse professor vai seguir nessas práticas, certo? E as disposições sociais também não podem ser deixadas de lado, até porque a gente entende que em situações bem semelhantes, dois sujeitos eles podem tomar atitudes totalmente diferentes. Então, as disposições sociais, as questões intrínsecas, as questões individuais devem sim ser levadas em consideração. A relação teoria e prática dentro da aula de educação física é um assunto interessante, é um assunto que vem recebendo uma devida atenção. E é importante a gente entender aqui que são necessários os conhecimentos do que a gente chama de saber fazer, assim como os conhecimentos do saber sobre o fazer. Esse saber fazer ele está relacionado ao saber corporal, né? Uma dimensão mais procedimental. Já o saber sobre o fazer está relacionado com a dimensão mais conceitual, a reflexão acerca dos conteúdos, e eles devem agir em conjunto para uma boa prática pedagógica da educação física. É um erro quando a gente tenta colocar um como superior ao outro ou separá-los, certo? Inclusive, é apontado aqui, as experiências práticas têm que condizer com os saberes conceituais, ou seja, as aulas práticas e as aulas teóricas, elas têm que conversar entre si. Não é incomum vermos professores dando boas aulas de educação física em sala, discutindo assuntos legais e relevantes com os alunos, e quando vão para um momento posterior, em uma quadra, em um pátio, em um campo, essa prática não tem uma relação com o que foi discutido anteriormente. Então, é necessário que essa relação haja a relação entre a aula teórica e a aula prática. E a interpretação de que os saberes conceituais eles se sobrepõem aos saberes corporais é uma interpretação errônea, que faz parte aí de uma má interpretação que alguns colegas, alguns professores, algumas pessoas que compunham a educação física tiveram essa interpretação errada das abordagens pedagógicas, aquele momento de desconstrução da educação física, onde considerava que os saberes sobre o fazer, a reflexão, as aulas em sala, aquilo ali poderia fazer a educação física ser uma disciplina mais bem vista. Só que isso não deve ser levado em consideração. A educação física é uma disciplina que, para ser ensinada da melhor maneira, ela tem que versar sobre os conteúdos, tanto de forma conceitual como de forma procedimental, para que assim a gente possa, de maneira integral,
fazer com que esse aluno compreenda os conteúdos da disciplina. Então, deve existir uma relação entre o saber fazer e o saber sobre o fazer. Os aspectos legais da educação física, aqui foi ressaltado um pouco mais uma linha aí cronológica da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde a sua primeira postagem, digamos assim, foi no ano de 1961, onde era colocada a educação física como obrigatório nos cursos primários. E aqui a educação física ainda não era entendida como um componente curricular. Ela era uma atividade obrigatória para os cursos primários. 10 anos depois, em 1971, ela foi entendida como obrigatória não só mais nos cursos primários, mas sim em todos os níveis. E em 1996, aí ela já foi tratada na lei como componente curricular da educação básica. E em 2001, houve uma alteraçãozinha onde colocaram a palavra obrigatório. Então, hoje em dia, a educação física ela é componente curricular obrigatório da educação básica. Uma questão problemática com relação aos aspectos legais da educação física são as facultatividades que geram dispensas nas aulas de educação física. Em 2003, desculpa, foi apresentada a lei que fala sobre as facultatividades nas aulas de educação física, que diz que a educação física ela é facultativa para alunos que trabalhem uma carga horária igual ou superior a 6 horas, alunos maiores de 30 anos que prestem serviço militar, que tenham algum tipo de problema de saúde, que eles especificam, ou que tenha prole. E essa questão dessas facultatividades, elas devem ser, sempre que possível, discutidas, porque pode acabar gerando prejuízos, na verdade, para os alunos, porque alguns alunos que poderiam estar tendo contato com os conhecimentos da educação física não estão tendo, porque essas facultatividades agregam muitos alunos, certo? Claro que muitos necessitam dessa facultatividade, mas alguns alunos que poderiam estar entrando em contato com esses conhecimentos e não estão. Muito pela visão que se tem da educação física, porque quando você coloca a educação física apenas como um mero momento de fazer exercícios físicos, se o aluno ele faz exercício físico em outro local, como nesse exemplo aqui, no serviço militar, o aluno ele faz exercícios físicos. Então, se ele já faz lá, ele não precisa ir para as aulas de educação física. Porém, a gente tem que ressaltar que as aulas de educação física elas são mais do que momentos para realizar exercício físico. São momentos para refletirmos os conteúdos, para falarmos sobre como esses conteúdos se inserem na sociedade. Então, sempre que possível, vamos falar sobre essa problemática dessas facultatividades. O ensino dos esportes, certo? O ensino dos esportes, ele foi bem influenciado pelo modelo esportivista. Esse modelo esportivista, ele tem por características a ênfase exacerbada na técnica, a exclusão dos menos habilidosos e tratar a educação física como um celeiro para construir atletas. E essas práticas, claro, esse modelo, ele já é um pouco antigo, ali estamos falando da década de 70, 80 e 90, porém, conseguimos ver ainda na atualidade práticas que remetem a esse modelo. É necessário que a gente distingua os termos esporte na escola e esporte da escola, porque o esporte na escola ele é apenas uma réplica do esporte dentro do ambiente escolar. Já o esporte da escola, desculpa, o esporte da escola, ele deve ter um caráter pedagógico e ele deve incluir, ele deve fazer os alunos refletirem,
ele deve fazer com que os alunos pratiquem e deve ter uma prática diversificada. Então, é dessa maneira que o esporte ele tem que estar presente, caso contrário, ele pode estar remetendo a esse modelo esportivista e acabar segregando, causando diferentes oportunidades e excluindo muitos alunos dessa sua prática. No panorama atual, existem situações recorrentes de abandono pedagógico, como a gente já discutiu inicialmente, o que é o abandono pedagógico, e uma predominância de algumas modalidades perante as outras. O que acontece muito, esse abandono pedagógico? Os professores, eles tratam o esporte de uma maneira não pedagógica, só fazendo com que os alunos pratiquem. Irei dar um exemplo. O professor chega e diz, ó, hoje a aula vai ser de basquete. Então, ele dá uma bola de basquete para os meninos, divide os times e coloca os meninos para jogarem. Na próxima aula vai ser vôlei. Ele faz, divide os times e coloca os meninos para jogar vôlei, mas ele não intervém, ele não ensina, ele não conversa sobre essa modalidade, como essa modalidade se insere na sociedade, ele não reflete. Então, existe uma prática de abandono pedagógico, só que utilizando como muleta os esportes. É interessante a gente ressaltar que existiu já mais, inclusive, uma forte crítica de algumas pessoas com interpretação errada de que o esporte ele não deve ser trabalhado dentro da escola, ou que o esporte, as aulas de educação física não se deve ensinar técnicas. E essa é uma visão errada, essa é uma visão também distorcida do que foi colocado nas abordagens pedagógicas, nesse processo de mudança da educação física. O esporte ele é sim um conteúdo forte, conteúdo de muito potencial que deve ser trabalhado, é um fenômeno grandíssimo na nossa sociedade, mas ele tem que ser trabalhado de maneira a ensinar a todos. Cabe ao professor encontrar os melhores meios. Indisciplina e afastamento nas aulas de educação física é uma situação que eu tenho vivenciado bastante e é bem problemática. Com relação ao afastamento, algumas das possíveis causas desse afastamento podem ser repetição de conteúdos, insucesso e exclusão durante as aulas. Essa repetição de conteúdo está atrelada a algumas práticas de professores que colocam as mesmas atividades ou as mesmas modalidades para que o aluno passe o ano inteiro participando disso, praticando isso. E é algo que pode acabar desmotivando o aluno, fazendo com que esse aluno não queira mais participar das aulas de educação física, se afaste da disciplina. E o insucesso também. Os alunos que não têm tanta aptidão para uma determinada modalidade e percebem que toda aula vão ter que praticar essa modalidade, provavelmente eles vão, em um momento ou outro, se desestimular. Caminhos para uma melhora. É necessário que a gente diversifique os conteúdos esportivos e que trabalhemos com metodologias que coloquem o aluno como o centro do processo, que faça com que ele se entenda como participante daquele ambiente, mesmo que ele não seja um praticante tão habilidoso, mas que ele possa ter também outras funções. Alguns exemplos de metodologias que poderiam ser usadas são o modelo esporte-educação, a aprendizagem cooperativa, futebol carreira. Então, são temas que podem fazer com que esses alunos, tomando outras funções dentro da aula, eles se sintam mais à vontade para não se afastarem das aulas da disciplina. E a questão de indisciplina nas aulas, primeiro, temos que ressaltar que essa indisciplina ela não ocorre só nas aulas de educação física e que ela é multifatorial. Então, para tentarmos agir, tomar ações significativas perante a esse problema, primeiro temos que entender que ele é um problema que relaciona tanto o sujeito
como a família, como a escola, como a comunidade. Então, se não entendermos que todas essas esferas elas formam o aluno, a gente não vai conseguir intervir nessa questão, que é uma questão séria e bem problemática. As questões de gênero, relacionadas às aulas de educação física, a composição da turma, das turmas, já é um tema bem interessante para a gente conversar, porque algum tempo atrás, inclusive eu, vivenciei enquanto aluno essas práticas, existiam muitas turmas divididas por sexo, onde os meninos participavam da educação física em um horário, as meninas em outro. Os conteúdos também eram totalmente diferentes, mas hoje vem crescendo bastante as turmas mistas, felizmente, né? Essas turmas mistas, elas corroboram para que os alunos eles aprendam a respeitar as diferenças uns dos outros, eles têm um aprendizado mútuo naquele ambiente. Existe uma quebra de estereótipos quando você participa de turmas mistas. Já as turmas divididas por sexo, elas produzem padrões machistas, diferentes oportunidades de conhecimento, porque enquanto um grupo de meninos está praticando uma coisa, as meninas estão realizando outra atividade totalmente diferente. Então, dentro ali daquele ambiente escolar, os alunos estão tendo oportunidades diferenciadas, né, de aprendizado. Isso não é correto. Então, a gente tem que proporcionar as mesmas oportunidades para que os nossos alunos tenham acesso aos conhecimentos. Outra questão interessante para conversarmos acerca das questões de gênero é a construção dos corpos de meninos e meninas. E construção essa que é cultural, né? Mesmo entendendo que existem sim diferenças biológicas, não negamos isso, mas faz-se necessário discutir as diferenças sociais pelas quais passam meninos e meninas. Muitas vezes os meninos são desde jovens, influenciados, estimulados a participarem de brincadeiras, a errarem, a caírem, a levantarem, o que produz alguns padrões quando eles vão crescendo. Já as meninas, né, por vezes são estimuladas a ter um padrão de comportamento mais recatado, né? Não podem se sujar, não podem suar, o que faz com que futuramente elas tenham um atraso, às vezes até nas questões motoras, nas questões de socialização. Então, devemos sim entender tanto os fatores biológicos, mas também os fatores culturais que interferem nessa construção, nessas atitudes de meninos e meninas. Para finalizar, pessoal, é muito interessante que esse tema esteja no final, porque na disciplina foi exatamente assim. Nós discutimos esses 6 temas e depois pudemos ter contato com uma pequena parte da obra do professor Paulo Freire, o que fez com que, acredito que para mim e para outros colegas também, abrisse alguns horizontes. Então, no momento que eu observei aquela obra, que eu tive acesso à discussão sobre ação e reflexão, certo? Que forma uma praxis. A educação dialógica, né? Uma educação pautada no diálogo. A detecção de situações problemas essas que você não pode ver como barreira, e ficar ali parado. Você detecta uma situação, problema, você busca pesquisar, busca tomar conhecimento acerca dela para depois agir e resolvê-la ou tentar melhorar aquela situação. Então, todos os conteúdos trabalhados aqui, todos os temas citados aqui, eles, em certo ponto, podem ser trabalhados para uma possível melhora a partir
dos conhecimentos adquiridos no trabalho do professor Paulo Freire, certo? Então, foi uma honra ter tido contato com esse assunto. Acredito que irei utilizar em diversas situações da minha prática pedagógica daqui em diante. Para finalizar, pessoal, vamos olhar novamente o mapa de uma forma completa para relembrarmos que os assuntos eles se interligam. Muitas vezes eu posso até ter repetido alguns argumentos, algumas falas, mas porque estamos falando de educação física escolar, certo? Então, em alguns momentos, a gente vai sim repetir ideias, porque são ideias que acreditamos. Pessoal, essa foi a minha apresentação, a apresentação do meu mapa. Eu espero que tenham gostado, espero que eu tenha conseguido me fazer entender e até uma próxima. Muito obrigado.